Oi, pessoal, vamos lá. Agora nós vamos para a parte dos exames, tá? Como eu falei lá no slide passado, né? Vocês foram super bem na parte do antibiograma. O antibiograma é aquilo mesmo, né? É necessário fazer, saber o agente certinho para saber qual é o antibiótico correto para usar, para a pessoa não ficar aí desenvolvendo resistência, né? Bacteriana, resistência bacteriana mesmo, enrosquei aqui. Mas nem todos os médicos solicitam, né? E a gente sabe que isso vai somente agravando, né? Quando a gente tem aí um problema, né, com um determinado antibiótico. A azitromicina antigamente era o top das galáxias e hoje a azitromicina ela é aí vendida nas farmácias, né? Normalmente. Então, assim, a gente vai perdendo, a gente vai ganhando muita resistência com esse uso indevido dos antibióticos, tá ok? Mas bora lá. Para a gente estar falando dos exames que eu quero chegar com vocês, nós precisamos conhecer aqui alguns glóbulos, né? Glóbulo branco, os glóbulos brancos, né? Ou os leucócitos. Vocês vão buscar aí a aula do Fernando, tá? Tá alguns aqui, né? Monócito, linfócito, basófilo, neutrófilo e eosinófilo. Coloquei aqui para vocês darem uma olhadinha na forma deles. Eles são bem diferentes das hemácias, né? Acredito que vocês já devem ter tido aula de laboratório e já visualizaram lâminas, então vocês já têm essa noção de quem é quem, ok? Então, bora lá. Essa parte aqui é só para deixar bem claro as quatro fases do processo inflamatório que nós falamos lá no estudo de caso, né? Essas partezinhas amarelas ali que estão tocando a borda superior do retângulo e que estão no meio do retângulo, elas representam a delimitação do vaso sanguíneo. Tá vendo que entre uma e outra tem uns espacinhos, umas aberturas? Isso é o aumento da permeabilidade dos vasos. E tá vendo que tem um leucócito ali, um já tá para fora e tem um todo espremidinho ali saindo. Esse que está espremidinho saindo, ele está fazendo o processo que a gente chama de diapedese, que é sair, né, do vaso linfático ou do vaso sanguíneo e ir em direção às bactérias. Para quê? Para fazer a fagocitose, né? E aí, lógico, né? Esse vaso, tá vendo? Ele tá mais largo, então aumentou o fluxo sanguíneo. Vocês estão vendo as aberturinhas aí entre um filetinho amarelo e o outro, que é o aumento da permeabilidade. Vai extravasar líquido também. Por que é que extravasa líquido e acaba ocorrendo edema? Porque nessa permeabilidade vai extravasar líquido e vai causar o edema, tá? Aconteceu esse extravasamento de líquido, infelizmente, tem edema, por isso que 99% dos processos inflamatórios a gente tem edema. Fez a diapedese, ele faz a fagocitose, e aí nós vamos para o próximo slide que vocês vão ver a questão da fagocitose. E lógico que a gente não pode esquecer da quimiotaxia, né? Quando ele está nesse processo aqui já dos 4 processos que ocorrem no período inflamatório, ele também faz a quimiotaxia, que é estar atraindo os outros leucócitos para esse lugar. Aqui, né, diapedese, para vocês verem que a diapedese ela não ocorre somente no capilar sanguíneo, né, porque nós temos o principal sistema nosso imunológico é o sistema linfático, e aí ele ocorre também essa diapedese pelo sistema linfático, ok? E aqui é a fagocitose, para vocês entenderem o que é a fagocitose, tá? Precisam pegar ali da pontinha direita da seta, né, do final da seta, para a ponta dela. Então, o que é que acontece? Olha lá, eu tenho uma bactéria azulzinha e eu tenho um leucócito já louquinho atrás dela, né? Ele fagocita, ou seja, ele abraça ela, ele coloca ela para dentro dele, né, desse leucócito, e aí ele vai fragmentar essa bactéria. O que é esse fragmentar? Imagine que vocês pegaram uma bolacha, né, um biscoito, como vocês falam aqui na região de vocês, e vocês apertaram esse biscoito aí na mão de vocês. Aperta, 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 vai ficar um pó, né? E aí o que é que ela faz? O que é que o leucócito faz? Ele joga esses restos dessa bactéria fragmentada fora, ok? Vocês não vão jogar o biscoito fora, né? Possivelmente vocês vão comer, mas beleza. No caso do leucócito, ele joga isso aí tudo fora. Tranquilo? Acho que sim, né? Espero que sim, desejo que sim, porque tá um silêncio. Saudade de vocês de chamar a atenção. Aqui os leucócitos, né? Então vocês precisam entender também que eles são divididos em diferentes tipos de leucócitos, né? Nós temos os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos aqui nessa tela. E destes que nós falamos aqui nessa tela, os neutrófilos são
os de maior quantidade, tá? Então, de 55% a 60% da nossa corrente sanguínea, nós temos os neutrófilos, né, como glóbulos brancos. Eosinófilos são de 2% a 3% e os basófilos menos de 1%. Função de cada um, quando é que cada um aumenta, vocês vão estar vendo isso na hematologia, não vou entrar muito nesse consenso agora com vocês, não, tá? Ou quando a gente trabalhar alguma patologia que eu tenha, né, o aumento de um ou de outro principal, vou estar conversando com vocês. Beleza? E aí nós temos também os monócitos e os linfócitos, né? Os linfócitos são o segundo colocado, né? Então, em primeiro lugar, os neutrófilos, né? E em segundo lugar, os linfócitos, ok? Então, linfócitos aí é uma média de 30% a 35% e os monócitos uma média aí de 3% a 7%, beleza? Aqui tem uma lâmina também para vocês conseguirem entender. Acredito que vocês já viram lâminas, né? Em que isso aqui não é desconhecido para vocês. Então é totalmente diferente das hemácias, os leucócitos, né? E as plaquetas também são totalmente diferentes, são pequenininhas, tá? Então é lógico que a lâmina está corada, né? Então ele fica numa coloração diferente, em destaque aí, bem bonitinho para vocês verem, ok? Macrófagos, né? Aqui é uma outra lâmina também. Vocês podem ver que o leucócito ele é mais transparente, vocês enxergam uma forma por dentro dessa transparência, diferente das hemácias, né? Então, só para vocês aí lembrarem, né, lá das lâminas que vocês já visualizaram. Agora nós vamos para a parte dos exames propriamente ditos, né? Aqui é que a coisa começa a enrolar um pouquinho e enroscar, tá? Nós temos, quando faz o hemograma completo, né, vem o leucograma nele, né? E o leucograma nada mais é do que a contagem global e parcial das células leucocitárias, né, dos leucócitos. Só que para eu saber quantas células de cada tipo de leucócito eu tenho, eu preciso saber quantas células totais de leucócitos eu tenho. E aí, depois do leucograma aí tem a barrinha, né? Contagem global. Então, vocês precisam primeiramente fazer a contagem global dos leucócitos para depois fazer essa fragmentação aí por tipo de leucócitos, ok? Nessa contagem global, eu vou ensinar aqui o método manual para vocês através da câmara de Neubauer, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, tá? E lógico que nós já temos isso tudo de forma mecânica, tá? Mas pode acontecer que lá no seu laboratório, uma hora ou outra, a sua maquininha, né, pife. E aí você precisa fazer essa contagem global de maneira manual e você não sabe. Então, bora lá para vocês aprenderem, tá? Vocês estão vendo que eu tenho 4 quadrantes em vermelho e eu tenho uma cruz, né, ao centro ali, forma uma cruz bem milimétrica, né? Nós não utilizamos essa cruz na contagem de leucócitos, ok? Nós vamos utilizar o quê? Esses 4 quadrantes, A1, A2, A3 e A4, não é a avaliação de vocês, tá bom, gente? É somente como nós chamamos esses quadrantes. Aí são esses quadradinhos vermelhos aí, e dentro desses quadradinhos vermelhos vão estar as células, diferentes células, né? E vocês vão conseguir contar as células leucocitárias, tá? Claro que vocês vão aprender a questão de diluição, como é que vocês vão diluir, como é que vocês vão pipetar, enfim, isso aí vocês vão aprender lá na aula de hematologia, tá? Aqui eu vou só pontuar para vocês conseguirem entender como é que é feito, para que vocês também tenham aí uma noção dos resultados de exames, né? Então, dentro desses quadradinhos, vocês vão ter que contar quantas células leucocitárias tem, quantos leucócitos tem. Orientações, né? Que vocês contem A1 e marquem, A2 e marquem, A3 e marquem, A4 e marquem. Por quê? Vamos supor que tu começa a contar, contou A1, contou A2, contou A3, quando tu chegou na A4, tá lá no 125, você perde a conta. E aí você vai ter que voltar lá na 1, na 2, na 3 e até chegar na 4. Então, a gente sempre orienta que conte, né, de quadrante por quadrante e vá marcando. Leucócitos que estiverem em cima da linha, em cima, tá? Em cima, não é do ladinho, é em cima das linhas, nós não contamos para não ter perigo de confundir, tá ok? E um outro detalhe que a gente orienta é ou contar na vertical, fazendo zigue-zague,
Então, eu pego de uma ponta a outra na vertical e desço e depois eu subo, e desço e subo, e desço e subo os 4 quadrantes para eu não me perder, ou na horizontal, né? Vou da esquerda para a direita, depois eu venho da direita para a esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, também para não se perder nessa contagem, tá ok? O que mais aqui? Acho que é só isso. Aí, lógico que eu ia, né, complicar a vida de vocês. Então, é mais ou menos assim que vocês vão ver, tá? Quando vocês fizerem a contagem manual. Esses pontinhos pretos que eu coloquei estão representando os leucócitos, tá? E aí vocês podem ver que alguns quadradinhos, né, eu tenho mais de um leucócito, alguns quadradinhos eu só tenho um. E é isso que vai trazer o fator de confusão para vocês. Então, é por isso que a gente fala para contar ou tudo na horizontal ou tudo na vertical, né? E subindo e descendo e de um lado para o outro, para não ter perigo de vocês se perderem. Porque se vocês não estipularem um método de contagem, vocês vão se perder. E é claro, vocês não podem fazer isso. Por quê? Porque o resultado do exame de vocês pode comprometer a saúde de alguém, beleza? E aí lá em cima vocês estão vendo que está total vezes 50, tá? Então, o número de bolinhas, o número de leucócitos que vocês contarem, vocês vão multiplicar por 50, ok? Por que por 50, né? Existem algumas literaturas que vão trazer outras diluições, mas aí eu conversei com o professor Mário, né, que dá aula para vocês também, para já padronizar da maneira que eles ensinam, tá ok? E aí na Unimeta eles ensinam a multiplicação por 50 de acordo com a diluição que é feita, tá? Então vocês já vão aprender aí da maneira deles para não confundir o tic-teco nosso aí, beleza? Então, primeira tarefa desta aula, contar todos os leucócitos que tem nessa telinha aí que vocês estão vendo agora. Vocês vão contar todos, e eu sei quantos tem, porque eu coloquei exatamente o número de leucócitos que eu quis para dar o número de células globais total, beleza? Vocês vão contar, vão multiplicar por 50 e vocês vão ter o resultado de leucócitos global. Ok? Ou seja, quantos leucócitos essa pessoa está na corrente sanguínea por milímetro cúbico. Lembra sempre disso, tá? É por milímetro cúbico. Então, primeira tarefa é essa. Aí tu vai anotar o resultado lá que você multiplicou e vai deixar guardadinho, porque no final dessa aula vai vir outra tarefa que você vai precisar desse resultado aqui dessa página, beleza? Gente, é muito ruim dar aula sem ninguém interagir comigo. Que é isso? Bora lá. Contagem diferencial de leucócitos, né? O que é contagem diferencial de leucócitos? Lembra lá no primeiro slide que tinham todos os tipos de leucócitos? Agora é o que você vai fazer nessa etapa. Então, primeiro a gente conta o global, ou seja, o total, sem distinção, né? Não vou distinguir ninguém, vou contar de uma forma global. Agora vocês vão contar de forma diferencial. Para vocês contarem de forma diferencial, é muito importante que vocês conheçam a lâmina e o esfregaço. E aí é por isso que a gente bate muito na tecla com vocês sobre o esfregaço. O esfregaço tem que estar bom, o esfregaço tem que ter uma boa qualidade, porque senão você não vai conseguir fazer a leitura dessa lâmina como ela deveria ser feita, beleza? E aí vocês já aprenderam isso, eu tenho certeza que o esfregaço ele vai se dividir em cabeça, corpo e cauda, ok? Então, ali, né? O número 1 é cabeça, número 2 é corpo, número 3 é cauda. Vocês têm que ter essa delimitação na cabeça de vocês. Por quê? Porque quando vocês forem olhar na lâmina no microscópio, a professora Ana não vai ter riscado, a professora Mariane não vai ter riscado, o professor Fernando, o professor Mário não vai ter riscado a lâmina, né? Vocês têm que ter isso na cabeça, tá? Onde é cabeça, onde é corpo e onde é cauda. A contagem diferencial dos leucócitos ela é feita do corpo para a cauda, ou seja, do 2 e 3. Vocês vão contar leucócitos no 2 e no 3. Tranquilos? Olha lá. Aqui é uma outra lâmina, né? E aí essa aqui está invertida, tá vendo? A cabeça dessa está para o lado esquerdo e a cauda para o lado direito. E aí tá vendo que o amarelinho ali, onde começa a linhazinha amarela, é onde começa o corpo e vai até a cauda, tá ok? Existem duas maneiras de vocês contarem esses leucócitos diferenciais. Vocês podem contar nas bordas, ou seja, na parte de cima lá amarelinha e na parte de baixo amarelinha. E vocês podem contar em zigue-zague, da borda para baixo, da borda de baixo para a borda de cima, da borda de cima para a borda de baixo, seguindo as setas vermelhas que vocês estão vendo aí, tá? Fazendo esse zigue-zague.
Qual o quantitativo de células que vocês vão contar nesse caso aqui? Nesse caso, vocês vão contar 100 células totais, porém, diferenciando estas células entre linfócitos, monócitos, neutrófilos, basófilos e eosinófilos, certo? Então, não é simplesmente contar 100 células agora e tudo bem, pronto, acabou. Agora, vocês vão ter que achar um mecanismo para vocês não se perderem nessa contagem manual de diferencial de leucócitos. Então, assim, vocês podem colocar os nomes deles numa folhinha, ir contando e colocando risquinho, né? Tracinhos na frente. É um método aí para vocês fazerem. Mas isso vai de cada um de vocês, né? Cada um vai buscar o meio que acha mais fácil, ok? Quantas células, então, vocês vão contar? 100 células. Nessas 100 células, vocês vão diferenciar elas entre todos os tipos de leucócitos, ok? Então, quando eu falei para vocês que vocês podem contar ou as duas bordas ou zigue-zague de borda a borda, como é isso? Se vocês forem contar só as bordas, vocês vão contar 50 leucócitos na borda de cima e 50 leucócitos na borda de baixo. Se vocês quiserem contar em zigue-zague, vocês vão contar subindo e descendo, né, entre as bordas, até dar um número de 100 células, e aí lembrando sempre células diferenciadas, tá? Olha só, essa lâmina aqui deixa um pouquinho mais claro isso. Eu tenho 3 leucócitos na base de cima, eu tenho 3 leucócitos na base de baixo, e eu tenho um leucócito ali perdido ali no meio, coitado. Se vocês forem optar por contar 50 células na borda de cima ou 50 na borda de baixo, nesse pedacinho aí da lâmina vocês têm 6 leucócitos. Já se vocês forem contar em zigue-zague, subindo e descendo, vocês vão ter 7 células nesse pedacinho da lâmina, ok? Mas é critério aí de cada um de vocês. O importante é que vocês estejam contando e diferenciando essas células, ok? Essa contagem seja diferenciada, cada tipo de leucócito. Bora lá. Aqui, como eu já falei, né? Então, contagem. Conto 100 células, vou diferenciar essas 100 células nos diferentes tipos de leucócito. E o mega importante aqui. O valor encontrado é a porcentagem. Porque você tem ali somente 100 células. E aí, por que é porcentagem? Então, assim, se de 100 células eu contei 63 neutrófilos, 63% é neutrófilo. Se de 100 células eu contei 2 eosinófilos, eu tenho 2% de eosinófilos. E isso até dá o 100%, certo? Agora, vamos aprender como é que vocês vão fazer o valor absoluto. Porque quando vocês vão colocar no exame, o exame ele vê o valor absoluto, né? Alguns exames ele vem como esse, tá? A contagem diferencial com a porcentagem na frente do nome do linfócito, e aí na coluna da direita vem o valor absoluto, e alguns exames vêm somente o valor absoluto, ok? Vai de padronização de laboratório. Vamos lá, vamos começar de cima. Essa simulação aqui, ele está dizendo para você que na contagem global dos leucócitos, você contou 10.000 leucócitos por milímetro cúbico. Tá vendo ali a barrinha? Ou por microlitro ou por milímetro cúbico, tanto faz, tá ok? Eu gosto mais de milímetro cúbico, sou mais acostumada com ele, tá? Então, vamos lá. Você contou o total de 10.000 leucócitos por milímetros cúbicos. Qual é o normal? O normal é de 3.000 a 10.000. Abaixo de 3.000 seria leucopenia, acima de 3.000 ele já entra mostrando um processo inflamatório. E quando mega, muito power avançado, né? Não é coisa de 20 nem 30 mil, mas quando muito avançado, ele pode estar indicando uma leucemia, tá bom? Mas isso são valores absurdos, né? Valores altíssimos aí de leucócitos, tá? Então vamos voltar. Contagem diferencial. Na contagem diferencial, ele encontrou 2 bastonetes, ou seja, 2% é bastonetes. Ele encontrou 60 segmentados, então 60% é segmentado. Ele encontrou 4 eosinófilos, então 4% é eosinófilo. Ele encontrou 1 basófilo, então 1% é basófilo. Ele encontrou 5 monócitos, então 5% é monócitos. Ele encontrou 28% de linfócitos, então 28% é linfócito. E isso deu o total de 100%.
né? E aí, como eu falei para vocês, olha lá, neutrófilos, né, são os best, são os que mais têm, 60%, segmentados são neutrófilos, ok? E linfócito em segundo lugar, olha lá, 28%. Mas como é que eu vou saber o valor absoluto para colocar no exame, né? Aí ali embaixo está ali, ó, a formulazinha, regrinha de 3, básica. Se eu tenho 100 leucócitos, né? E destes 100 leucócitos, 2 são bastonetes. E na minha contagem global eu tenho 10.000 leucócitos. Destes 10.000 leucócitos, quantos são bastonetes? Então vocês vão colocar lá. 100 leucócitos está para 2%. 10.000 leucócitos estão para quantos bastonetes? E aí vocês vão fazer a regrinha de X. Então, deu lá, olha lá, se vocês olharem na coluna da direita, 200 bastonetes por milímetro cúbico, 6.000 neutrófilos, né? 6.000 segmentados por milímetro cúbico, 400 eosinófilos por milímetro cúbico, 100 basófilos por milímetro cúbico, 500 monócitos por milímetro cúbico, 2.800 linfócitos por milímetro cúbico e o total, somei tudo, óbvio que vai dar 10.000, não pode dar mais de 10.000. Vocês entenderam, gente? Sim, professor, entendemos. Muito bem, gosto de aluno assim. Bora lá. O que é que vocês vão fazer agora? Lembra que eu falei que era para vocês contarem os leucócitos lá da câmara de Neubauer que eu coloquei para vocês e era para vocês anotarem a contagem global que vocês tinham feito, né? Contar, multiplicar por 50 e anotar o valor total. Agora vocês vão esquecer esse valor absoluto que aqui, dessa telinha que ainda está aí para vocês, tá? E vocês vão olhar somente para a contagem diferencial de leucócitos. E vocês vão fazer de conta que lá em cima, onde está escrito contagem global de leucócitos igual, o igual vai ser o número que você achou na sua contagem global. Então, se você achou 16.000, tu vai colocar ali 16.000, tá? E aí você vai fazer o valor absoluto para a contagem global de leucócitos em cima desse valor que você achou. Você vai pegar essa coluna da esquerda, contagem diferencial de leucócitos, você vai usar esses mesmos valores, 2%, 60, 4, 1, 5 e 28. Só que você vai trocar o que nesse momento? O valor global. O valor global vai ser o valor que você encontrou no primeiro exercício que eu mandei você fazer. Não precisa me enviar. Quero apenas que vocês façam. E aí, na próxima aula, eu vou estar criando uma sala para nós, tá? Uma salinha aí de reunião, não sei se pelo Skype ou qualquer outra plataforma. E nós vamos estar interagindo, todos nós, nesta sala. Beleza? Então, essa é a primeira, né? Essa é a segunda tarefinha do dia de hoje. A terceira tarefinha que vai ficar para vocês são sobre os exames VHS e PCR, porque eles também são super importantes, eles também auxiliam na detecção de um fator inflamatório ou infeccioso, né? E aí, o que é que eu quero disso daqui? Vocês vão me descrever o que é o exame, para que serve o exame e como é feito esse exame, tá? Eu quero o passo a passo de como é feito esse exame em laboratório. Beleza, gente? Acho que agora vocês vão conseguir ouvir o áudio. Perdão aí mais uma vez, tá ok? Meu muito obrigado para vocês. Que Deus esteja sempre conosco, né? E creio que nesse momento Ele está com cada um de nós. Que vocês estejam se cuidando. Aqueles que não podem ficar em casa, né? Que o trabalho exige. Que Deus esteja cobrindo você na entrada, na saída, que Ele cubra os seus familiares no momento em que você voltar, para que você não traga nenhuma infecção, para que você não traga aí esse vírus louco que surgiu entre nós, né? Mas assim, refletindo um pouco, acho que a gente precisava parar para pensar, para refletir e para sermos um pouco mais humanos, né? Então, que fiquem com Deus. Meu beijo e até a próxima, galera. Tô disponível. Se tiverem dúvida, só mandar, tá bom?